Graças ao vosso feedback nos nossos 2 últimos vídeos, e se não foste abandonado, mas estás a ser chamado, e quando tudo na tua vida parece que está a dar errado, decidimos criar este episódio especial para vocês, onde vamos centrar-nos em 3 dicas mágicas. A primeira: tudo tem a ver com tudo. Mas afinal, o que é isto? Tudo tem a ver com tudo porque, como podemos ver em alguns destes exemplos que me acompanharam ao longo da minha jornada, antes de sermos qualquer coisa, somos energia e somos vibração. Tudo aquilo que nós temos em nossa volta, seres vivos, existem porque têm energia dentro de si. Um veículo a combustão só é possível mover-se porque tem energia, tem o combustível que o permite cumprir a sua missão. Da mesma forma, nós, enquanto seres humanos, filhos de Deus, presentes aqui neste caminho, nesta jornada, também somos energia e vibração. E há um exemplo particular que toca nesta temática de forma pouco convencional. E este exemplo é dado pelo professor Masaru Emoto, do qual vou deixar o link de um dos vídeos. Existem imensos no YouTube que podem encontrar sobre esta temática, mas basicamente Masaru Emoto resumiu o impacto da energia, da vibração e as palavras, a intenção que as mesmas transmitem. Masaru Emoto fez um estudo onde dedicou a sua atenção a partículas de água, utilizando palavras específicas associadas a determinados sentimentos, sendo eles amor, ódio, desprezo, tristeza e simplesmente indiferença. Durante algum tempo, estas palavras, esta energia e vibração foram transmitidas a cada um destes componentes, destas embalagens. As mesmas depois foram congeladas, o processo repetido, e de forma extraordinária, quando foi observado o resultado deste estudo, de forma impressionante, incrível, as moléculas da água que tinham a palavra registada amor tinham uma cristalização geométrica perfeita. Palavras de sentimentos e emoções mais negativas tinham geometrias e desenhos bastante mais deformados, que transmitiam mesmo precisamente aquilo que a palavra queria dizer. E então, Merrick, o que é que, afinal, o Masaru Emoto tem a ver com o que tu estás a dizer de que tudo tem a ver com tudo? Pois bem, 2/3 do nosso corpo é composto por um elemento de água. Então agora pensem comigo. Se nós utilizarmos a energia, vibração e pensamento com uma intenção que é possível ser moldada e modificada através de palavras poderosas que procuram elevar a nossa vibração, a nossa energia, a nossa conexão, essas palavras, como então podemos impactar? É simples. Está estimado que uma percentagem elevada do nosso dia, nós estabelecemos um diálogo conosco próprios. Portanto,
os pensamentos fluem com enorme velocidade e nós podemos associar a essa prática palavras e sentimentos positivos. Será extremamente difícil se fizeres o seguinte exercício. Será extremamente difícil em que, se parares por 5 minutos, fizeres um exercício de respiração calma, tranquila, na natureza, deixares fluir os pensamentos, ou ouvires uma música com uma frequência de calma, de vibração de paz, tentares ter um sentimento ou dizer qualquer coisa adversa que vá no sentido contrário. Portanto, existe um efeito de choque vibracional que vai entrar em ação. Portanto, esta energia e esta vibração é aquilo que faz com que em determinados momentos e pontos da nossa vida passemos a atuar e agir de forma diferente. Naturalmente, em momentos em que estamos em baixo, a nossa vibração também está influenciada, está em baixo, e se o padrão é repetido, a mesma continuará a afundar-se e nós vamos por arrasto. Como é evidente, o nosso cérebro é extremamente inteligente e por mais que possas dizer e ativar mecanismos da PNL que de facto ajudam, o nosso cérebro precisa de acreditar para que a relação causa e efeito seja visível e ele esteja convencido, porque podes repetir 100 vezes eu sou maior, eu consigo, eu posso, eu vou e estás a dizer uma grande treta a ti próprio, estás a mentir-te. E o teu cérebro sabe disso. E então faz de conta que acredita, mas deixa-te seguir no caminho. Portanto, energia e vibração são dois universos que caminham em paralelo e não existe propriamente uma única verdade absoluta em tudo aquilo que nos conecta, mas sim uma complementaridade excepcional. Portanto, quando tudo parece dar errado, coisas boas acontecem que não teriam acontecido, se tudo tivesse dado certo, é uma espécie de ajuste vibracional que estás a viver na tua vida. Portanto, isto alinhado com o poder da intenção, da energia e da vibração, quando oras, muitas vezes de forma inconsciente, oras a pedir: Senhor, meu Deus, dai-me paciência. Oh, meu Deus, eu detesto este trabalho, já não consigo aturar esta gente, já não sei o que é isto. Epá, minha namorada, o meu namorado, a minha mulher, o meu marido, é sempre a mesma coisa. Epá, estou de saco cheio. O universo está a receber esta mensagem. Acontece que Deus, Jesus Cristo, está de mãos dadas, em uno, em uníssono com a vibração do universo, e acontece que a resposta nunca vem no momento imediato, com o estalar de dedos, e não aparece da noite para o dia. Mas acontece que, por acaso do universo, de tantas vezes que te queixaste do teu emprego, a empresa fecha, és despedido, entra uma pessoa nova para o teu lugar e depois és despedido ou colocado em um serviço do qual não gostas. Queixas-te do teu relacionamento e o teu parceiro ou parceira encontra uma outra pessoa que vê aquilo que tu deixaste de querer e conseguir ver. Portanto, quando pedes paciência, o universo e Deus vão te colocar no teu caminho desafios e provas que vão necessariamente testar e aumentar o teu grau de paciência. Não te vai dar propriamente as coisas de mão beijada e vai-te dar uma pílula em que diz: meu filho, agora relaxa,
que é tudo paz e amor. É antes, pelo contrário. Portanto, uma das máximas que eu gosto muito, em que tudo tem a ver com tudo, tem mesmo a ver com esta ligação. O segundo ponto da junção das nossas duas publicações é baseado em factos verídicos. O Pedro e o David, dois grandes amigos do tempo de escola, cresceram juntos, fizeram sempre tudo juntos, tornaram-se aquilo que na gíria da jovem hoje é chamado um BFF, Best Friend Forever. Estiveram sempre juntos em todos os momentos, cresceram, saíam, divertiam-se, até que em um dado momento o Pedro ia muitas vezes próximo ao David a pedir ajuda naqueles momentos em que estava zangado com a namorada, precisava de um conselho, em que tinha dificuldades no trabalho e ia pedir uma opinião, o que é que devia fazer, o que é que ele achava, que conselho, que opinião poderia partilhar com ele. E isto repetiu-se então assim ao longo do tempo, mas David começou a observar que sempre que Pedro precisava de ajuda, pedia ajuda ao David. Mas quando o Pedro festejava as suas vitórias, o David nunca fazia parte destes momentos de celebração. O David foi fechando o seu caminho, as portas da sua mente e do seu coração, lentamente, ao Pedro. E um dia, quando o Pedro bateu a porta do David, a única coisa que encontrou foi uma nota. E esta nota dizia: lembra-te de quem caminhou contigo quando atravessavas o deserto, antes de dançares no oásis. Pedro não percebeu, mas entendeu o que David queria dizer. A parte da história verídica que acabo de partilhar convosco, eu fui o David. Foi durante muito tempo aquele amigo do amigo que estava sempre disposto a dar o corpo à bala, a ajudar, até que em um determinado ponto sentimos que estamos a ser abusados, entre aspas, em que a nossa energia é drenada, a nossa confiança, o bem mais precioso que nós temos, que todos temos e que não é infinito, que é o tempo. Dedicarmos tempo a uma pessoa, a uma causa, que muitas vezes acabam por ser caminhos importantes para nos darem grandes lições. Ou seja, somos colocados por Deus e pelo universo perante estes caminhos, perante estes desafios, estes encontros, precisamente para entendermos uma mensagem que de outra forma não seríamos capazes de entender. E assim conseguirmos evoluir e perceber, entender esta mensagem para que a mesma não se repita novamente. Portanto, tudo tem a ver com tudo, mais uma vez, energia, vibração, intenção que é colocada, tudo isso faz ressonância e ecoa com tudo o resto. Nesta história do Pedro e do David, é importante que pares um pouco para pensar em ti, sobre ti, quem assume o papel de Pedro e de David, porque tu às vezes também podes ser o David,
mas também podes ser o Pedro. Portanto, é importante teres consciência do impacto, da energia e da vibração que manifestas quando tens este tipo de interações. Para finalizarmos então no nosso terceiro ponto, o mágico, de conclusão, chegamos a uma fórmula. Fórmula esta que é C é igual a E mais V mais I. O que é isto? A conexão vai ser igual a energia, vibração e intenção que forem colocadas. A primeira chamada de atenção para o teu despertar, para o teu crescimento e desenvolvimento. É por isso que lembrei-me agora, isto não há nenhum script por trás dessa câmara. Tudo aquilo que é canalizado é dito do coração. O Jet Li tinha uma frase em que ele dizia: "Sê como a água, flexível, adapta-te. A água num rio, ela contorna as pedras. Portanto, ao quereres ter a conexão, só conseguirás ter conexões genuínas, verdadeiras, prósperas e reais, tanto quanto melhor for a tua elevação da tua energia. E o que é a tua energia? Não é só apenas o combustível com que alimentas o teu tempo, o teu corpo, mas também a forma de energia em que tu alimentas o teu espírito e a tua mente. Os pensamentos que repetes inconscientemente, daí ser importante nutrir leituras e reflexões positivas, estabelecer já algo tão simples e fantástico como a prática da gratidão. A vibração, verás que quando fazes algo tão simples como orar, se não pensa comigo, uma das orações mais importantes que existem e que é mais difundida é o Pai Nosso. E no Pai Nosso há uma parte que diz: "E livrai-nos de todo o mal". Portanto, nesta simples oração, quando pedes a Jesus, Deus Pai, Universo, que te livre de todo o mal, verás que, sem te aperceberes disso, há pessoas que vão sair do teu caminho. Novas pessoas vão entrar no teu caminho. Por vezes, vais ter desvios na rota não programados naquilo que tu querias, mas é porque estás a ser preparado para algo melhor, para algo para o qual foste destinado. E aqui, depois deste parênteses, voltando ao início da nossa fórmula, da conexão, a energia, a vibração, verás que quando começas este processo entre a energia e a vibração, quando estás em um sentimento de uma vibração elevada, em que estás feliz, dificilmente vais-te aborrecer com qualquer coisa que pareça insignificante, mas que poderia te aborrecer no teu dia a dia. Seja o trânsito, seja uma palermice que um colega de trabalho faz, uma coisa do cotidiano que poderia molestar-te e deixar-te inquieto ou irritado. Portanto, isso não irá abalar a tua vibração. O contrário já não é assim. Quando estás com uma vibração baixa, podes te irritar muito facilmente. Faço aqui uma chamada de atenção muito importante.
por vezes, parte da tua vibração de forma inconsciente por causa do teu trabalho, do teu dia a dia. Existem trocas energéticas inconscientes com pessoas que acabam por, como é que eu posso dizer, porque só este tópico dava mais 2 ou 3 vídeos para falarmos com maior profundidade. Mas ao haver um intercâmbio de auras e frequências na transição entre pessoas, acabas por, sem tu querer, absorver aquilo que não devias. E, portanto, à medida que vais fazendo este caminho, acabas por reconhecer nos outros, principalmente com quem partilhas a tua vida, a tua casa, o teu templo, o teu coração, percebes quando a pessoa está chateada por uma determinada coisa em que tu sabes que não, uh, algo não bate certo. É muito provavelmente daí. E a parte da intenção. Portanto, a intenção é aquilo que dá poder a tudo que já falamos até agora. De nada serve eu pegar numa oração decorada e fazer repetir 100 vezes que Nosso Senhor diz, olha, está aqui mais um, pá, na lista está tão cheia de tanta gente que epá, tens que ir para a lista. Quando tu colocas o teu coração e fazes uma oração, aquela que mais significado e mais impacto vai ter não está em nenhum livro, por mais sagrado que seja o livro e a palavra. É naquele momento em que tu despes o véu, tiras a carapaça que te cobre e abres o teu coração e falas com o teu coração a Deus, Jesus e o universo, manifestando aquilo que vai dentro de ti. Mais uma vez chamo a atenção. Cuidado com a forma e a intenção que colocas na tua oração, porque corres sérios riscos que a mesma se concretize. Portanto, ora de forma inteligente. Há um exemplo sábio e bíblico, o rei Salomão, um dos homens mais ricos de todos os tempos, poderia ter pedido tudo aquilo que quisesse, mas teve a humildade de pedir sabedoria. Um exemplo prático. O que é que tu achas que vai acontecer se dizes assim: meu Deus, dá-me a chave do Euromilhões, a chave do Mega Sena, deixa-me acertar na lotaria? Achas que Deus vai te... Porque nessa lista tem, imagina, tem tanta gente nessa lista que tinha que haver 10 sorteios por dia para conseguir preencher toda a gente, não é? Portanto, quando fores orar neste sentido, a probabilidade de que Deus semeie em ti uma ideia que te permita ganhar 1 milhão de euros é muito mais elevada. A questão é, ele faz a sua parte, abre-te portas, janelas e ilumina alguns caminhos. Mas és tu que tens que, com força, com vontade, muitas vezes até vais ter de começar a fazer esse caminho sozinho. Mas a tua oração é e será sempre atendida. Nem sempre será no tempo que tu desejas e na hora que tu mais precisas, mas será no momento divino e assim entendido. Quero agradecer todo o feedback que recebemos nos últimos dias sobre os nossos vídeos, mais uma vez, na nossa página do Instagram. Somos gratos de coração. Tem sido fantástico partilhar com vocês todas estas mensagens que são e serão sempre genuínas. Tal como falamos sempre
com a única energia que deveria prevalecer em abundância sobre todas as outras: a energia do amor, da prosperidade e da saúde. Desta forma, despeço-me de vocês com um grande abraço de luz e que Deus los bendiga.